Cheguei! Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso Profissão Mulher. Olha, esse programa tem ficado cada vez mais gostoso e contado cada vez mais com a sua participação, porque, claro, a gente tenta levar assuntos que realmente sejam utilizados, eu diria, no seu dia a dia. Um pouco de alegria, de informação, tudo aquilo que nos faz bem. E eu sempre conto aqui, eu diria que com uma bancada, né, de convidados para lá de especiais para poder dividir tudo isso com vocês. Hoje não está diferente. Mas começo mais uma vez desejando que não só seu finalzinho de dia, seu comecinho de noite, mas que sim, toda a sua vida seja iluminadíssima por Deus e recheada de tudo aquilo que te faça bem. Que por mais que às vezes a gente acorda meio azedo, meio cinza, você tenha forças aí para empinar o ombro, sabe? Correr atrás daquilo que você realmente deseja. Pois é, correr atrás daquilo que você realmente deseja. Quantas vezes você ou alguém que você conheça passou por uma situação que te trouxe assim prejuízos, te trouxe problemas sérios, e aí você fica pensando, o que eu faço agora? Recorro a um advogado? Será que isso realmente gera um processo? E se der em processo, quanto tempo isso de fato demora para ser resolvido? Já ficou com essa pulguinha atrás da orelha? Pois hoje é isso que ela vai conversar com a gente, doutora Patrícia Ávila. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Fê. É um prazer estar aqui. É isso mesmo. Isso é uma dúvida que nós recebemos, Fê, todos os dias em nosso escritório. Tanto as pessoas que querem contratar um advogado, quanto aqueles que já têm um processo judicial. Então, hoje a gente vai tentar tirar um pouquinho da ansiedade dessas pessoas, que muitas vezes coloca toda a esperança da vida dela num processo judicial, e a gente vai tentar ajudar para entender um pouquinho como, por que demora um processo judicial e quais as ajudas que a própria parte pode dar para agilizar esse processo. Olha só, fundamental, então, esse bate-papo hoje com a doutora Patrícia Ávila, porque eu não conheço ninguém que nunca precisa da justiça, viu, doutora? Nunca tenha precisado da justiça. É verdade, a gente sempre precisa. Eu tento também fugir, mas muitas vezes não tem jeito, não tenho o que fazer. E olha, já que a gente está falando disso, de processo, dos cuidados que você tem que ter, como é que anda a sua saúde? Você tem cuidado dela? E a parte ginecológica, gente? Para nós mulheres, principalmente, esse é um assunto que deveria ser assim primordial na nossa vida. E hoje, ele que já é super conhecido de todo mundo que está em casa, vai falar disso, das doenças ginecológicas, cada uma na sua idade, quais são os cuidados, quais são os exames que nós temos que fazer. É isso, doutor Michel Mandelman? Seja bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado, Fernanda. Exatamente isso. E sem saúde você não faz nada, né? Obviamente. Verdade. Principalmente na área ginecológica, que é a minha especialidade, a minha área, vai falar um pouco de que exames a mulher deve fazer desde mais jovem até mais experiente, tá? Os exames são necessários durante toda a trajetória dela nessa situação. Muito bacana isso que o senhor trouxe hoje, doutor, porque muita gente, né, principalmente as mulheres, a gente acha que tem uma idade mínima para começar, deixa lá para frente. Não. Se eu tiver que ter alguma coisa, vai dar quando eu envelhecer um pouco. Não é assim, né? Tem que começar sempre mais cedo. Até, vamos falar sobre isso, quando se deve levar uma adolescente ao ginecologista, né? E quais exames têm que ser feitos nessa fase e na mulher que está um pouco mais experiente, chegando à menopausa, já está na menopausa também. Que é importante. Hoje em dia a gente sabe que prevenir é o melhor remédio. Essa frase realmente está na nossa cabeça há muito tempo. Pois é, o doutor falou uma coisa que, olha, acho que cabe bem no assunto que nós vamos falar daqui a pouquinho também. Prevenir é sempre o melhor remédio. E quando se trata da nossa beleza, será que também é assim? Também já ouvi várias amigas falando, olha, eu não faço tal procedimento porque acho que não está na hora, eu quero ter mais idade. Mas a partir de quando será que a gente deve começar a cuidar da nossa estética? Né? A partir de que momento que você olha no espelho e vê aquela ruguinha que te incomoda, percebe que a bochechinha já não está mais tão em cima, né? Que o bumbum já não tem aquela firmeza toda de quando a gente era adolescente? Pois é, ele quer super, eu diria que antenado mesmo, viaja o mundo todo, gente, dando os cursos dele, sempre se aprimorando. Hoje vem aqui falar de um assunto que, ó, eu tenho que confessar para vocês que eu estou tão ansiosa, mas tão ansiosa para esse bate-papo, vocês também vão ficar. Porque o doutor Francisco Tribulato hoje vai falar de tudo aquilo que chegou agora no mercado, ou que existe há tempo, ele que vai explicar, mas que realmente funciona quando o assunto é rejuvenescimento. É isso, doutor? Seja bem-vindo. Boa noite, Fernando. Prazer enorme estar aqui. E hoje eu vou estar mostrando um pouquinho, a gente sempre fala em ácido hialurônico, preenchimento, botox, e muitas vezes o pessoal de casa fica meio perdido. A gente vê muitas até notícias, tal artista colocou botox na boca,
E é uma... a gente escuta falar isso mesmo. Exato. Aquele bocão fala é Botox. É Botox, e na verdade não tem nada disso. Eu vou explicar um pouquinho a diferença do que é o Botox, do que é o preenchimento, o ácido hialurônico, e vou mostrar um produto em primeira mão. Está chegando agora no Brasil, desde 2009, sucesso absoluto na Europa. Um produto para volumização, para dar um contorno melhor para o rosto, rejuvenescimento, é o produto que mais estimula colágeno no mundo, que é o Elancel. Eu vou falar um pouquinho depois dele. Falar do ácido hialurônico, que já está aí consagrado, a gente vê o pessoal fazendo adoidado. Vou mostrar um pouquinho qual que é a diferença de cada um, vou mostrar para vocês o que é o produto realmente. Eu trouxe aqui algumas seringas para estar mostrando realmente o que é o produto, a consistência, e o Botox também, que... Para que ele serve e tal. Agora, doutor, uma coisa que, de tudo isso que você falou e que mais me chamou a atenção, é que mais promove colágeno no mundo? Isso, o Elancel é o produto que mais promove, que mais estimula o colágeno no mundo. E o produto é fantástico, tem algumas apresentações com duração de pelo menos 4 anos. Então, chegando aí até 7 anos, estimulando o colágeno. Eu faço um tratamento hoje, daqui 4 anos eu estou com um rostinho bom ainda? Com certeza, se topar a gente já faz aqui agora. doutor Michel, se eu não estivesse amamentando, hein? Tem algumas situações que não pode fazer. Mas já ia ali agora, viu? No intervalo. Exatamente. Tá certo, então, olha, o nosso programa realmente hoje está com esses assuntos assim. Doutora, falou de beleza, não tem como a mulherada não... Assim, eu já ia me habilitar já, né? Falei, eu quero, né? eu quero. Pois é, já sai um pouquinho inchada, mas tudo bem. Tudo ótimo. Tudo em nome, o importante é em ficar prol da bonita. beleza. É isso mesmo. Mas olha, uma coisa que também mexe com a nossa beleza, que tira o nosso sono, é quando o assunto envolve a justiça, doutora. É verdade, Fê. As pessoas, quando elas, como você disse, as pessoas procuram em último lugar realmente a justiça. Ela tenta de todas as formas e quando ela vai procurar, ela espera que isso seja rápido, né? Que ela tenha uma solução e infelizmente não é assim. Então hoje a gente vai explicar um pouco por que não é assim e fazer com que até as pessoas ajudem também o processo dela ser um pouquinho mais rápido. Puxa vida. Então, doutora, peço já para que você explique de que forma que as pessoas podem acelerar, de repente, um processo, ou quando que a gente deve ou não entrar com um processo relacionado a algum assunto. Tá. Primeiramente, Fê, eu vou dizer como a gente orienta o escritório, né, os clientes do escritório. A ação judicial sempre é em última instância de fato. Então, quando eu tenho um problema, por exemplo, vamos considerar um problema de vizinhos, que normalmente é o que acontece, a gente primeiro tenta resolver de uma forma extrajudicial, primeiro conversando, se não, contrata um advogado para ele tentar também de forma extrajudicial uma solução amigável. Só nessa hipótese aí você procura um advogado e procura o Poder Judiciário para buscar essa tutela, ou seja, um socorro. Nada mais é quando você entra com o processo, você pede socorro, me ajudem, né? Verdade. E o Poder Judiciário, como ele tem esse poder de impor, a gente busca a justiça. Então, de fato, o processo, por ele ser moroso e ter várias consequências, a gente deixa isso em última instância. Qual é o grande problema de um processo? Que todos os dias a gente recebe, doutora, quanto tempo vai demorar o meu processo? A gente nunca sabe quanto tempo vai. É humanamente impossível dizer quanto tempo vai demorar o processo. Por quê? Porque há inúmeros fatores que devem ser considerados e que vão acontecendo no decorrer do processo. Então, não dá nem para eu dizer como vai acontecer. Então, um dos elementos importantes é a gente analisar qual que é o melhor procedimento. Então, vou dizer assim, tem a justiça civil, que é o juizado especial, que ele é muito mais rápido que a justiça comum. Por quê? Que ele tem menos recursos, tem menos manifestações, então ele é muito mais ágil. Outra razão, que assim, um fator bem importante, é onde vai cair o seu processo. Por quê? Por exemplo, tem gente que fala assim, doutora, mas o processo do meu amigo foi tão rápido, por que o meu não foi? Isso várias vezes, o dele foi julgado em 1 ano, já recebeu dinheiro, e o meu já faz 2 anos, está aí. Por quê? O que acontece? Quando a gente distribui um processo, isso é feito por sorteio. Cada fórum tem várias varas, várias casas, né? Como se fosse cada casa de um juiz. E cada vara tem uma particularidade. Alguns têm muitos funcionários, outros têm menos funcionários. Alguns têm muitos processos, outros têm menos processos. Então, vai depender de onde vai cair o seu processo. Como o juiz administra... Depende da logística mesmo. Depende da logística. Outro fator importante
é a localização do réu. Então, quando eu entro com um processo, às vezes tem processo que fica parado 1 ano para tentar localizar o réu que às vezes está tentando fugir da justiça. Tá. Então, Quando você diz, doutora, está tentando fugir da justiça, é aquela história do oficial de justiça ir atrás para intimar a pessoa. Exatamente. Às vezes a pessoa, ela fala, não, mas ele não mora mais aqui. Tá. Então, isso é extremamente dificultoso para a justiça e esse processo não tem um andamento enquanto não cita essa parte. E, então, uma das coisas que a gente indica sempre é, antes de você entrar com o processo, informe para o seu advogado o paradeiro dessa pessoa. Porque, às vezes, o advogado informa um endereço que, às vezes, nem existe mais esse endereço. Então, Então, a pessoa pode também contribuir pelo que você está falando, pode para que o processo muito, dela ande mais rápido. Pode e deve. Porque, às vezes, quando, por exemplo, você vai citar uma empresa, então o advogado, quando ele não tem um endereço, ele vai procurar no Google, e às vezes o Google está desatualizado. Então, cabe à parte ajudar, doutor, olha, essa empresa não está mais nesse lugar. Eu fui em outro lugar que não consta nem na junta comercial, mas pode ir lá, doutor, que essa empresa está lá, ela funciona nesse endereço. Então, imediatamente, quando o advogado distribui o processo, ele já informa o endereço correto. Então, olha, gente, isso é super importante pelo que a doutora está falando aqui. Sim. Porque aí você já vai munido, digamos assim, de ferramentas, Exatamente. né? Você tem meio caminho andado aí. A gente corta aí um tempo considerável. Por quê? Se a gente não informa o endereço correto, ou se a gente não localiza, o que compete ao advogado? Ele compete a requerer para o juiz encaminhar ofício para o Banco Central, ofício para a Receita Federal, para informar se sabe o atual paradeiro dessa pessoa. Então, até o juiz deferir, encaminhar o ofício para esses órgãos, voltar a resposta, intimar e citar, demora muito. A gente está falando de meses. Então, realmente, assim, e vai causando uma ansiedade enorme naquela pessoa. Com certeza. Bom, olha, se você tem um processo em andamento ou pretende aí entrar com alguma ação, doutora tem mais dicas valiosíssimas para você. Não sai daí não, é rapidinho. Bate lá, volta cá.